Diante de um poderoso monstro lagarto, os aventureiros estavam tão destemidos quanto sempre. O paladino, Alex, desafiou bravamente a besta, plantando seu escudo no chão e provocando-a a atacá-lo. Respondendo à sua provocação, o monstro avançou, chocando-se contra o escudo espesso e imóvel. Enquanto suas garras lutavam para ganhar a vantagem, o paladino sinalizou para seu companheiro, anunciando que era hora de atacar. Roland, o herói, avançou, argumentando que deveria ser ele a dar as ordens como líder do grupo. Ele atacou o monstro distraído, rapidamente cortando seu corpo indefeso. Com isso, o alvo caiu no chão sem vida. Vitorioso, ele zombou, achando sua força decepcionante e ridícula em comparação com seu tamanho. Naquele momento, Ellie, a maga e amiga de infância deles, correu feliz. Ela bajulou Alex, elogiando-o por ter se saído tão bem, mesmo com um monstro tão grande pressionando-o. Enquanto ele acenava com indiferença, dizendo que apenas estava fazendo seu trabalho, ela ficou irritada e disse a ele para parar de ser tão humilde, garantindo que ele ouvisse bem. Enquanto os dois discutiam sobre a incrível atuação do paladino, Roland observava em silêncio, rangendo os dentes com um olhar de desprezo, claramente infeliz. Com tudo isso resolvido, eles voltaram para a cidade, planejando apresentar o relatório de subjugação ao sindicato e almoçar para aliviar suas barrigas famintas. No entanto, antes disso, o herói chamou o paladino de lado, dizendo que tinham algo para conversar na pousada. Embora confuso, Alex o seguiu. Para seu choque, o líder o criticou por ter muito poucas habilidades de ataque, inadequadas para seu grupo de classificação S. Passando a mão como se estivesse afastando, Roland expulsou o paladino do grupo. Isso foi completamente inesperado, e o jovem, incrédulo, até disse que ele deve estar brincando. O herói mandou ele calar a boca, já tendo o suficiente dele e de suas réplicas. Ele o chamou de lento, incapaz de desviar, e inflexível devido ao seu atributo sagrado. Dando um golpe final, o líder chamou o paladino de um fardo para o grupo. Alex explicou que seu papel como tanque era criar aberturas para os outros. Roland argumentou que eles poderiam se virar sem ele, simplesmente matando os inimigos antes que pudessem atacar e tendo o sacerdote curá-los conforme necessário. O líder reiterou que eles não precisavam de tal papel no grupo. Alex argumentou que tinha outras responsabilidades que ajudavam e perguntou a opinião de Ellie. Roland, agindo como seu porta-voz, disse que ela concordava, acrescentando que eles eram amantes há muito tempo. Dito isso com um sorriso malicioso, ele atingiu um nervo, afirmando que Alex era um terceiro incômodo desde o início. Caminhando até o homem confuso, ele disse a ele para não se impor ao grupo apenas porque eram amigos de infância. Desapontado e resignado, Alex só pôde suspirar. Como líder do grupo, o herói havia tomado sua decisão e os outros concordaram. O paladino concordou em sair sem resistência. Ele virou-se por um momento, enfatizando como ele os alertou sobre não ter um tanque. O jovem foi repreendido por ser barulhento, apesar de ter sido expulso, e foi afastado mais uma vez. Saindo da pousada, Alex encontrou Ellie. Ela olhou para ele confusa, sem saber para onde ele estava indo, já que eles deveriam ter almoçado juntos. Seus olhos permaneceram por um momento, olhando para ela antes de olhar para o chão, percebendo que Roland também deve ter estado prestando atenção nela. Dizendo que estava bem cuidado, ele se despediu e saiu. Ela ficou chocada, incapaz de entender e não podendo fazer nada além de vê-lo partir. No meio da cidade, Alex caminhou para dar os próximos passos de sua vida. Ele achou que seria um incômodo. Eles sempre estavam na mesma festa, e ele ficou irritado por não perceber que seus amigos estavam namorando. Sentindo-se burro, ele temia cometer o mesmo erro se entrasse em um grupo diferente. Honestamente, era um pouco cansativo. Com isso, ele chegou a uma conclusão e caminhou em frente, cheio de certeza para seu próximo movimento. Na guilda, a recepcionista, Tabata, ficou chocada ao saber que ele havia saído do grupo S-Rank. Ela até questionou se ele estava sozinho e procurou por Ellie, que ela esperava que tivesse saído com ele. Ao ouvir que ela não estava, a mulher ficou incrédula. Ela estava prestes a dizer mais sobre como isso era impossível, mas parou e se recompôs. Como membro da equipe da guilda, ela se absteve de entrar em detalhes e se envolver em suas vidas.
De qualquer forma, ela prometeu apoiá-lo em sua nova jornada e ser sua guia daqui em diante. Mais uma vez, ela o deu as boas-vindas à guilda. Foi um gesto simples, mas ele agradeceu sinceramente. Quando perguntado sobre o tipo de trabalho que queria, Alex pensou em seus dias cheios de batalhas e considerou relaxar por um tempo antes de voltar. Assim, ele perguntou se havia alguma missão que pudesse fazer sem interagir com outras pessoas. Trabalhando imediatamente, Tabata afastou-se para olhar seus documentos, procurando e pensando em um pedido que atendesse ao que ele estava procurando. Enquanto examinava o quadro, ela sorriu maliciosamente, tendo uma ideia. A mulher voltou radiante, dizendo que tinha exatamente a opção certa para ele. Com olhos brilhantes, ela disse que havia uma vasta extensão de terra onde ele poderia explorar livremente em seu próprio ritmo. Além disso, a recompensa pela missão era manter a terra desenvolvida para si mesmo. Embora fosse uma ótima oferta, Alex estreitou os olhos, hesitando, sentindo que era um negócio muito suspeito. Ele já tinha ouvido falar de terras como recompensa, mas esse não era o problema. Se tivesse que dizer alguma coisa, era que a recompensa era boa demais para ser verdade para algo tão facilmente feito. Com isso, ela admitiu que tentaram desenvolvê-la no passado, mas todos os fazendeiros contratados fugiram. Ele adivinhou corretamente que um monstro deve ter aparecido. Dito isso, um aventureiro e paladino de classe S como ele não deveria ter problemas para fazê-lo funcionar. Fazendo o possível para convencê-lo, ela encantou o jovem, perguntando novamente se ele aceitaria. Essencialmente, ele estaria constantemente exposto à ameaça de monstros enquanto desenvolvia a terra. Se a área é perigosa o suficiente para precisar da ajuda de um aventureiro, o cliente deve ser o senhor da terra. É um trabalho longo e árduo, mas considerando tudo, é perfeito para paladinos como ele. Proteger as aldeias vizinhas ou mesmo apenas relaxar e explorar são ótimas opções. Assim, ele decidiu aceitar o pedido com um sorriso gentil. Enquanto ele perguntava se estava longe, Tabata ainda estava surpresa com sua sorte. Ela o agradeceu fervorosamente por ter aceitado, dizendo que sempre podia contar com um jovem aventureiro. Como o local estava bastante distante, a guilda preparou um feitiço de teletransporte. Juntos, eles entraram em uma sala escura, empurrando as pesadas portas de metal. É um espaço diferente do que normalmente é encontrado na guilda, pois eles não o usam com frequência. Caminhando para frente, ela o advertiu urgentemente para não ir muito longe ainda, pois o círculo mágico no chão era o feitiço de teletransporte. Surpreso, ele parou rapidamente e olhou para baixo. Diante deles havia um círculo mágico bastante grande no chão, pronto e esperando para ser ativado. Com isso, eles tinham os meios para chegar ao local imediatamente e o resto ficaria a cargo dele. Surpreendentemente, ele disse que iria imediatamente sem precisar de nenhum preparo. Embora a pressa surpreendesse, Tabata começou a trabalhar e pediu que ele entrasse no círculo assim que estivesse pronto. Alex entrou e ficou parado como instruído. Com um sorriso, ela disse que a transferência começaria imediatamente. Enquanto ele seria enviado primeiro, comida e outros itens essenciais seriam entregues mais tarde. Ativando o feitiço, um feixe de luz disparou do círculo, iluminando seu corpo. Ela se despediu dele, pedindo que ele cuidasse de si mesmo. Em um momento, o paladino desapareceu. Outro flash de luz, e ele se viu em um lugar desconhecido. Ajustando os olhos, ele olhou em volta para ver onde estava. Parecia ser o interior de uma cabana de madeira, velha e mal conservada. Os móveis e objetos estavam espalhados pelo chão, provavelmente vestígios da época em que os fazendeiros fugiram para salvar suas vidas. Enquanto se familiarizava, o chão tremeu quando algo entrou na área. Ele se virou, enfrentando imediatamente a presença indesejada. Naquele momento, a parede se abriu com tanta força que as coisas voaram. Felizmente, Alex conseguiu reagir e se defender a tempo. Um monstro parecido com um pássaro entrou, dizendo que viu a luz mágica antes e se moveu para dentro depois de perceber que outro humano havia chegado. Ele sorriu, saboreando a ideia de uma luta. O paladino preparou sua lâmina, erguendo-a para responder. Ele bloqueou o primeiro ataque, que testou se ele tinha coragem e a coragem para retaliar.
O monstro continuou seu ataque, decepcionado e reclamando enquanto o jovem não fazia nada além de defender. No entanto, as reclamações atingiram um nervo, pois o paladino se lembrou de Roland, chamando-o de um tanque pesado que é incapaz de lutar por si mesmo. Furioso, ele levantou sua lâmina, totalmente disposto a atender ao pedido do monstro. Com um grito, ele desferiu sua cruz sagrada, lançando uma rajada de magia branca no inimigo. O alvo não se moveu, incapaz de compreender o que estava prestes a acontecer. Infelizmente, o golpe foi letal e cortou direto pelo seu corpo. Com isso, o demônio foi derrotado com um único golpe e ele se dissipou no nada. Naquele momento, algumas faíscas de luz cintilaram acima de Alex, e uma voz falou para se dirigir a ele. Por derrotar o servo do rei demônio Mammon, ele recebeu habilidades extras como recompensa. Um círculo mágico surgiu de suas mãos, e o jovem paladino recebeu a habilidade de libertação de escravos. Ele ficou confuso, nunca tendo ouvido falar disso antes. A voz continuou, dizendo que existe em algum lugar e permite que ele libere um escravo e o convoque ao seu lado uma vez a cada dias repentinos. A voz e a luz se apagaram, deixando a mensagem final para proteger aqueles que foram libertados. Por um momento, ele pensou que eram os mesmos de quando se tornou paladino, mas percebeu que era mais do que isso. Em algum lugar, mesmo agora, alguém está sofrendo como escravo, e ele tem uma habilidade que pode ajudar. Esticando a mão, ele lançou o feitiço de libertação de escravos que lhe foi concedido. Um círculo mágico piscou no chão, e o cômodo foi iluminado quando uma figura apareceu acima dele. É uma mulher com orelhas pontudas, cabelos longos e um colar de aço em volta do pescoço. Ela tenta murmurar algo, perguntando-se onde está, e ele finalmente abre os olhos para olhar. Ele vê uma mulher elfa, sentada confusa em sua nova casa. Encontrando seus olhos igualmente confusos, ela pergunta cautelosamente se ele é seu novo mestre, sem saber que acabará de ser libertada. Depois de ser expulso de seu grupo de aventureiros, Alex foi à guilda para seguir com sua vida. Esperando um tempo relaxante e fácil, ele aceitou um pedido de desenvolvimento de terras, informado de que era um trabalho perfeito para ele. Porém, imediatamente após a transferência, ele foi atacado por um monstro, mas foi recompensado com uma habilidade única, libertação de escravo, por derrotá-lo. Dito que libertaria alguém escravizado, ele imediatamente tentou usá-la para ajudar. Agora, uma escrava feminina estava diante dele, sem saber onde diabos estava. A bela mulher elfa olhou para ele com olhos maravilhados, perguntando se ele era seu novo mestre. Estupefato, ele só pôde retribuir seu olhar perplexo, levando-a a repetir suas palavras. Ainda tentando compreender a situação, ele vê uma corrente e uma marca de escravo, e percebe que realmente invocou alguém. Com seu leve movimento, suas armas e equipamentos tilintaram, e a visão de sua grande lâmina fez recuar aterrorizada, pedindo desculpas e implorando que ele a poupasse. Embora surpreso, ele rapidamente entendeu que ela devia ter medo da espada. Como tal, ele a deitou sobre a mesa, mostrando que não tinha intenção de usá-la. Aproximando-se para encontrar seus olhos, ele se desculpa por assustá-la. Com olhos gentis, Alex assegura-lhe que não há necessidade de se preocupar ou ter medo, pois ela não é mais escrava. Acalmando sua confusão, o paladino explica como ela foi libertada depois que ele usou sua habilidade de libertação de escravos. Como prova, o colar de metal em torno de seu pescoço começou a rachar e, eventualmente, quebrou para libertá-la. Ela sorriu em surpresa encantada, sentindo-se esperançosa depois de muito tempo. Nesse momento, os acontecimentos continuaram, pois a marca de escravo em seu estômago começou a brilhar. Ela segurou-a em choque, fazendo caretas e arfando quando o calor se espalhou por seu estômago. Com seu corpo ficando vermelho, ela lutou para controlar. Em pouco tempo, a marca de escravo desapareceu completamente, junto com o calor que a acompanhava. Aliviada e exultante, ela anunciou sua liberdade com um sorriso. Retornando à expressão gentil, ele expressa como está feliz que tenha funcionado e a considera livre. Com isso resolvido, eles trocam gentilezas e se apresentam oficialmente. Ela é Lídia, uma elfa. Ela arfa ao ouvir que ele é um paladino, bem ciente de como é raro ter essa classe. Disse que neste mundo, concede-se uma classe no 15º aniversário.
Alex, naquela época, era um especialista em defesa e recebeu a rara classe de Cavaleiro Sagrado. Seu amigo de infância, Roland, tornou-se o herói encarregado de derrotar o Rei Demônio, enquanto Ellie tornou-se uma grande maga. Ele jurou protegê-los ambos, especialmente o herói, mas foi expulso do grupo, então realmente não pode ser ajudado. Vendo-o permanecer em silêncio, ela pergunta o que há de errado e é informado de que ele está curioso sobre a classe dela. Como tal, ela revela que ela é uma xamã, também conhecida como usuária de espíritos. Nunca tendo conhecido uma antes, ele pergunta sobre o tipo de magia que ela é capaz de usar. Ouvindo, ela ri e se aproxima, perguntando se ele está interessado. Lídia então procede para fazê-lo corar, dizendo que está feliz em saber que o homem está interessado nela. Embaraçado, ele lembra que tem que ver a situação lá fora e a convida a dar uma olhada com ele. Na verdade, seria uma ótima ideia exibir sua magia enquanto eles estão no espaço aberto. Inchada de orgulho, ela aceita a sugestão, dizendo-lhe para deixá-la com ela. Ela se levanta e corre para a porta, preparada para mostrar-lhe algo incrível. No entanto, ela congela instantaneamente ao chegar à abertura e vira-se lentamente para chamar Alex, sua voz tremendo por algum motivo. Ela aponta para fora, perguntando onde eles estão e pedindo que ele dê uma olhada. Sua boca se abre e ele fica pasmo, sem palavras ao se encontrar no meio de uma terra árida, sem um pingo de luz além deles. Questionando onde estão, ele percebe que Tabata está pedindo que ele desenvolva aquela terra morta. Ouvindo isso, até mesmo Lídia está incrédula, duvidando que tal deserto pudesse sustentar o desenvolvimento. Ela pergunta sobre o apoio que deveria vir mais tarde, mas ele não foi informado sobre isso quando saiu. Aparentemente, os itens domésticos serão transferidos mais tarde, mas ele nunca imaginou que a terra seria tão vasta e seca. Incerto de muitas coisas, ele começou a se sentir desesperado, questionando como exploraria o lugar sozinho. Vendo-o tão abatido, Lídia não consegue se controlar e apressadamente se oferece para ajudar. Gesticulando para a área árida, ela raciocina que é impossível desenvolver qualquer coisa sozinha. A oferta de ajuda o confunde. Afinal, ela finalmente se libertou da escravidão e agora tem a opção de voltar para casa. Dito isso, mesmo que ela quisesse, ela não tem ideia de onde está ou como voltar para casa. Como tal, para aquele que salvou sua vida, ela pede que ele a deixe usar seus poderes para ajudá-lo. Empurrando as mãos para frente, uma luz apareceu e ficou mais forte. A terra tremeu e algo farfalhou no chão. Ele vê a magia xamânica dela pela primeira vez e fica espantado ao ver uma árvore inteira brotar da terra seca. O jovem paladino não consegue dizer nada, sem palavras diante da exibição. Os xamãs usam o poder dos espíritos para criar vida e, da mesma forma, manipulam a terra em que estão. Agora, tendo mostrado do que é capaz, Lídia se aproxima e pergunta se ele acha que ela poderia ser de alguma ajuda. Vendo seu olhar afetuoso e quase provocante, ele não pode negar que seus poderes seriam valiosos para ele. Dito isso, ele mostra uma expressão hesitante e diz que ela terá que viver com ele nesse caso, perguntando-se se isso ficará bem com ela. Percebendo o que ele quer dizer, seus olhos se abrem em leve embaraço. Gaguejando e se cobrindo, seu rosto cora, enquanto ela admite que a ideia a deixa bastante feliz. Não esperando essa resposta, Alex eventualmente supera sua reação inicial e decide aceitar a oferta dela. Com isso, ele começou a contar com a elfa, e os dois começaram sua aventura pioneira. Nesse momento, Alex ainda estava felizmente inconsciente de que a missão que ele aceitou era uma missão de classe S, pedindo para desenvolver um território de demônios infestado de monstros. Graças aos poderes de crescimento de árvores de Lídia, eles garantiram suprimentos de alimentos de longo prazo, e as coisas ficam um pouco mais esperançosas. Agora que eles não terão que depender de suprimentos imediatos de alimentos da guilda, Alex estabelece seu próximo objetivo, que seria desenvolver o espaço de vida. Por isso, eles começaram reforçando a área ao redor do galpão. Quando ele se moveu para fazê-lo, de repente se virou ao ouvir um estalo próximo. Lá, uma figura sombria e sinistra se aproximava, lentamente se dirigindo a eles. Bem ali, rosnando para eles, estava uma criatura negra e fumegante. É um lobo das sombras, uma besta infame. Reconhecendo o perigo,
Alex se coloca entre o inimigo e Lídia, e diz a ela para recuar. Ele se aproximou e encontrou seu olhar sem recuar, e pediu um favor à elfa. Sua espada está na cabana, e ela tem que trazê-la para ele antes que o lobo faça um movimento. Correndo o mais rápido que pôde, ela recupera a lâmina às pressas e a entrega imediatamente. Ela o adverte contra lutar sozinho, até mesmo oferecendo usar sua magia como apoio, pois ela está bem ciente do poder dos lobos das sombras. No entanto, ele avança sem precisar dela e acerta o inimigo com a cruz sagrada. Incapaz de derrubá-lo de uma só vez, ele tenta novamente com um grito alto. Com outro golpe, ele derruba completamente o lobo, deixando Lídia boquiaberta com a forma como ele está usando ataques sagrados tão poderosos em sequência. Quando ele emerge da poeira, seus olhos se arregalam de admiração. Ela corre para Alex, expressando quanto ela está impressionada com a forma como ele derrotou tudo sozinho. A chuva de elogios o deixa sem graça, e ele diz que não foi grande coisa. Ela continua, dizendo que os lobos das sombras são conhecidos por serem desastres por si mesmos. Dito isso, ele não pode ficar muito feliz com seus elogios, já que ele lutou contra esses monstros diariamente. Embora seja fácil para ele derrotar inimigos semelhantes, o desenvolvimento é melhor feito com defesa. Portanto, a próxima coisa a fazer é reforçar a área ao redor da casa, ou pelo menos algo semelhante. Ele pega uma enxada do galpão, com a intenção de cavar um poço ao redor da casa e construir uma parede com pedras que encontrar. Ouvindo seu plano, Lídia se anima ao ter uma ideia e diz a ele para deixar as coisas com ela. Confuso, ele insiste que não pode deixar tudo para ela, mas ela começa a trabalhar imediatamente, lembrando de que um xamã pode manipular a terra. Nesse momento, o chão embaixo deles tremeu e sacudiu. Em questão de momentos, eles estavam cercados por um enorme poço e pedras flutuantes. A elfa fechou os olhos, concentrando-se e com a intenção de usar magia para cavar o poço e construir a parede. No entanto, no meio disso, suas pernas começaram a ceder e seu corpo caiu. Sem forças suficientes, ela lentamente perdeu a consciência, parecendo fatigada e pálida. Alex a pegou às pressas, chegando lá antes que ela caísse. Felizmente, ela conseguiu se manter acordada, mas se desculpou por não ter poder mágico suficiente, entendendo que ele a abraçou e seu corpo de alguma forma começou a se encher de energia e calor. Ela se vira para ver seu rosto sorridente. Como paladino, uma de suas habilidades permite que ele compartilhe seu poder mágico com qualquer pessoa com quem ele esteja em contato direto. Logo depois, ele a segura pelas costas e eles transbordam de sua magia. Capaz de sentir seu poder fluindo por todo o seu corpo, Lídia agradece a ele, agora certa de que pode fazê-lo. Cantando mais uma vez, ela levantou os braços bem alto, querendo que a terra se movesse com ela. Alex observou maravilhado, de boca aberta, enquanto o chão duro se erguia e usava os pedaços para formar tijolos que se organizavam em uma parede sólida. Em questão de segundos, a tarefa estava concluída e suas defesas foram reforçadas. Ele a agradece por trabalhar duro para economizar tempo, não se importando que tenha ficado um pouco frouxo no final. Mesmo tendo compartilhado seus poderes para ajudar, ela ainda teve que usar a maior parte dos seus. Como um cavalheiro, ele estende a mão, oferecendo ajuda para levantá-la e convidando-a a ir surpreendentemente, ela acaba sendo carregada nas costas como uma criança. Ele não se importa, pois pode compartilhar sua magia com ela dessa maneira. Abraçando-o mais forte e aumentando o contato, ela confirma que pode sentir sua magia, envolvendo-a em calor. Ele se sente nostálgico e fala sobre sua amiga de infância, que também podia usar feitiços incríveis. Quando começaram, Eli costumava desmaiar por gastar muito poder mágico. Enquanto a carregava como agora, ele secretamente compartilhava sua magia, recarregando-a dela. No entanto, hoje em dia é tudo uma memória distante. Com uma expressão estranha, Lídia pergunta cautelosamente se sua amiga é homem ou mulher. Ao dizer que é uma mulher, o clima muda e ele se pergunta se disse algo errado. Repetindo suas palavras e respirando fundo, ela repentinamente faz um bico como uma criança, sentindo-se mal por sua resposta. Embora ela diga que está bem, ela bate repetidamente nas costas dele, obviamente irritada com algo. Voltando para casa, eles decidem dar uma pausa enquanto o sol está se pondo.
Ele também oferece comida, mas apenas rações leves é o que ele tem no momento. Embaraçada, ela diz a ele para não se preocupar com ela, sabendo quão limitados são seus suprimentos. Ela até oferece apenas dormir para se sentir melhor, e ele se sente mal por fazê-la se conter. As árvores eventualmente darão frutos, mas eles não sabem quando o apoio da guilda chegará. Além disso, ela o chama cautelosamente, cobrindo-se com o cobertor, e diz que é muito fino para protegê-la do frio. Como tal, a elfa pergunta se eles podem dormir juntos esta noite. A manhã chega e o sol nasce. Sua luz brilha através das janelas de uma pequena casa, e Alex acorda sentindo algo estranho ao seu lado. Virando a cabeça, ele acorda assustado com o que vê ao seu lado. É Lídia agarrada ao braço dele e dormindo profundamente enquanto compartilhavam a mesma cama. Gaguejando, ele chamou o nome dela, se levantando enquanto ela respondia sonolenta com os olhos fechados. Ainda meio adormecida, ela se sentou, esfregando o rosto e cumprimentando-o sonolentamente bom dia. A elfa espirra de repente, levando-o a perguntar se ela está bem. Agora enrolado em tecido mais grosso, ele percebe que ela deve ter se agarrado a ele em busca de calor. Enquanto ele decide pedir roupas à guilda, ele encontra uma caixa no meio da sala. Ele eleva a voz de alegria, entendendo que os suprimentos da guilda chegaram. Há ingredientes, ferramentas, utensílios domésticos e roupas masculinas. Eles examinam o conteúdo, anotando algumas coisas que poderiam usar para facilitar a vida ali. Em seguida, olham para fora, e Lídia percebe que as árvores dão frutos. Se eles combinarem com alguns dos ingredientes enviados, certamente poderão criar alguns pratos deliciosos. Enquanto ela pede para organizar os suprimentos, ele a agradece pelo trabalho duro. Enquanto ela trabalha, ele decide reparar a casa por enquanto para abrir caminho para melhorias futuras. Além disso, assim que chegou, a porta foi arrombada por um monstro que queria matá-lo. Uma vez feito isso, ela sugere que eles almocem juntos, prometendo fazer o melhor para preparar uma refeição deliciosa. Alguns sons de trabalho ecoam pela pequena casa, e Alex logo termina de reparar a porta. Quanto a Lídia, ele ainda está tentando organizar as coisas. Como levará algum tempo para garantir a segurança deles, ele decide dar uma olhada na casa por enquanto. Vendo algumas cercas, ele nota que deve ter havido tentativas de pelo menos cultivar um campo. Querendo continuar essa tentativa, ele pega uma enxada e tenta arar o terreno, mas fica surpreso quando seus braços tremem com a força de reverberação. O solo é muito mais duro do que ele esperava, e arar o terreno não será tão fácil quanto ele pensava. O paladino decide ser paciente e esperar até encontrar alguém que possa pedir conselhos. Quanto à terra, ele olha para a extensão infinita, vendo apenas a distância, mas não o fim dela. Há alguns esqueletos secos aqui e ali, e não há nenhuma fonte de água por perto. Levemente desanimado com as condições desfavoráveis, ele questiona por que alguém iria querer montar uma base ali. Nesse momento, ele sentiu uma presença atrás de si e virou-se para ver o que era. Ele vê uma árvore grande e sinistra, lentamente se aproximando dele, pronta para atacar. Como esperado, ainda há alguns monstros poderosos vagando pela área. Ele respira fundo e olha diretamente nos olhos do monstro, exalando uma intenção de matar esmagadora. Percebendo que havia cometido um erro, a árvore se vira e se arrasta para fora da área, longe do paladino. Embora seja fácil para ele, Alex volta para casa, preocupado com sua companheira. De volta ao abrigo, Lídia lavou alegremente a louça, achando divertido usar magia. Enquanto isso, ele fica chocado ao vê-la, não esperando que ela também possa conjurar água. Superando sua surpresa, ela coloca um prato de panquecas macias e deliciosas na mesa e diz para ele aproveitar. Dando uma mordida, ele fica impressionado com o quão delicioso é, achando até mesmo a guarnição uma ótima adição. Todos foram feitos da árvore, que já deu frutos para comer. Agradecendo-o pelo trabalho duro, ela oferece um banho para aliviar seu cansaço. A oferta o pega de surpresa e ele pergunta se o poder mágico dela será suficiente. Ela sugere que talvez seja se ele compartilhar seu poder como antes, e eles tomam banho juntos. Dito isso, tal cenário exigiria conteúdo físico durante o banho real. Ela começou a respirar pesadamente.
Agarrando a mão dela, ela diz timidamente que tudo bem para ela, desde que esteja tudo bem com ele. Ele tenta recusar, sentindo que não é certo, mas não consegue explicar seu lado. Lídia diz que o entende e como ele se sentiria apreensivo ao tomar banho com uma ex-escrava. Nervoso, ele rejeita a ideia, dizendo que não é o caso, mas ela mantém sua expressão triste. Na área externa do banho, ele fecha os olhos com força, sentindo-se derrotado pelo acesso de raiva que foi lançado. De costas um para o outro, ele promete não olhar e ela começa a ligar a água. Quando ela ativou sua magia, um círculo de água girou ao redor deles. Mantendo as mãos juntas, ele pergunta se eles têm poder mágico suficiente. Felizmente, eles têm e continuarão a ter se ele continuar a despejar sua magia nela. A água espirrou em seus corpos, e ele não pôde deixar de sentir que era um castigo, mas também uma recompensa. Nesse momento, Lídia escorregou no chão molhado e teve que se agarrar a ele para não cair. Ainda pressionando contra ele e segurando firme, a elfa pede desculpas, dizendo que teve que se agarrar a alguma coisa. Entendendo, mas não querendo uma explicação, ele se vira de costas, com os olhos fechados, dizendo a ela que se solte dele por enquanto. Confusos com o que acabou de acontecer, eles param o banho por enquanto e voltam para a cama. Ele pedirá roupas femininas da próxima vez que tiver notícias da guilda, mas por enquanto ela está presa às roupas grandes que cabem nele. Dito isso, se dependesse dela, ela preferiria dormir do jeito que eles estão. Ele não consegue pedir para ela esclarecer, pois um círculo mágico aparece atrás deles. Uma voz vem como um rádio, chamando Tavalex e perguntando se ele pode ouvir. Ele reconhece a voz de Tabata, perguntando se os suprimentos chegaram. Dizendo a Lídia que é uma mensagem da guilda, ele confirma que chegou. Não há nada essencialmente faltando, mas ele surpreende a equipe da guilda pedindo roupas femininas. Tabata fica chocada e incrédula, ouvindo Alex pedir roupas femininas. Pensando que ele quer usá-la ele mesmo, ela pergunta se ele está tão desesperado por mulheres. Enquanto ele nega a acusação, ela oferece comida deliciosa como pão e macarrão, mas ele diz que não precisa se preocupar com isso, acrescentando que até comeu algumas panquecas. Incapaz de acreditar, ela continua, oferecendo doces como bolos de frutas. Superando a lista interminável de comida, ele diz que até comeu maçãs, para grande orgulho de Lídia. Tabata fica surpresa, não esperando que ele encontre frutas, pois ouviu dizer que era um ambiente hostil. Dado quão verdadeiro isso é, ele aproveita a oportunidade e finalmente pergunta onde eles realmente estão. Com uma expressão séria, a equipe da guilda revela que ele está em uma terra dominada por demônios, o quarto reino demoníaco. A informação os deixa chocados. Ela pede desculpas, pois normalmente teriam se preparado melhor, mas Alex sabe que ele insistiu em partir imediatamente. Ele se pergunta a que distância ficaria se quisesse voltar para a cidade. No entanto, seria difícil fazê-lo sem usar magia de teletransporte. Ele precisará de um feitiço especializado e complicado, mas o sábio que pode fazê-lo está ocupado. No mínimo, levaria 2 meses para eles configurarem. Ele gostaria de enviar Lídia de volta, se possível, mas como estão as coisas, levará muito tempo. Continuando a explicação, Tabata diz que ele deve encontrar uma cidade se for para o sul, embora ainda esteja bastante longe. Isso o surpreende, e ele fica feliz em saber que há uma cidade. Dito isso, ele ainda não tem certeza se seria seguro viajar nessa direção. Ela não está dizendo isso porque ele não pode voltar para casa, mas a equipe diz que uma mulher se ofereceu para ajudar em sua missão. Atualmente, eles estão pensando em enviá-la. Ele não reage no início, mas Lídia puxa suas roupas. Ele se vira para ver o que está acontecendo e abre os olhos bem abertos, sem palavras ao ver a elfa olhando para ele com olhos suplicantes, sua opinião clara como o dia. Entendendo como ela se sente sobre a ideia de alguém vir, Alex diz a Tabata que a Terra ainda não está pronta para aceitar pessoal adicional e perguntará um dia quando estiver. Ele rapidamente corta a conexão, sem esperar por uma resposta. A elfa pergunta se está tudo bem, e ele diz que eles não estão prontos, silenciosamente preocupado em apresentar abruptamente muitas pessoas a Lídia. Por enquanto, ele estende a mão, dizendo que podem desenvolver a cidade apenas com eles 2.
Delicada com a proposta, ela pega a mão dele com um sorriso, sugerindo que comecem pelo campo. Quando a noite cai, a elfa se agarra a ele, apesar de estar vestida, e ele pergunta quanto tempo será assim. Se erguendo, ela diz que fica frio durante esse período. Com olhos nebulosos, ela pergunta se pode dormir com ele novamente naquela noite. Embora confuso, ele acha que deve ser o tecido fino e anota para pedir cobertores mais grossos da próxima vez. Ele a chama, abrindo um espaço e chamando-a, aceitando a oferta, ela rapidamente se deita ao lado dele, aconchegando-se em seu calor. Como ele estava preocupado com a condição dela, ele recusou a oferta de trazer mais pessoas. Dito isso, ele apreciou um pouco mais de mão de obra, considerando o estado do solo duro. Por exemplo, não faria mal ter um ferreiro que pudesse fazer ferramentas ou um fazendeiro que conhecesse a agricultura. Prometendo conversar com Lídia sobre isso outra hora, ele fecha os olhos e adormece. Enquanto isso, na guilda da cidade, Tabata ainda está chocada com a troca inesperada. Ao lado dela, Eli sentou-se com uma expressão preocupada, antecipando notícias de sua amiga de infância. A equipe caminhou lentamente até ela com um rosto sombrio e pediu desculpas, pois Alex havia rejeitado sua oferta. Aparentemente, ele está indo muito bem e adquirir comida também não é um problema. A maga está feliz por ele estar bem e comendo à vontade. No entanto, ficar no reino dos demônios sem um mago é perigoso, e muitas pessoas concordariam. Se ele vai fazer algo tão tolo, deveria pelo menos tê-la levado, e não ter deixado o grupo sozinho. Procurando por Lauren, ela abaixa a cabeça, questionando qual o sentido de um grupo. Se ele não estiver lá, então Tabata comentou que seria arriscado segui-lo agora, deixando Eli preocupada. No entanto, este não é o caso, e a equipe apenas confusamente compara Alex a um lobo faminto. Ela não consegue explicar, pois a conversa deles é interrompida por Roland, que grita alto e pergunta o que a maga está fazendo. Ele a chama, dizendo que sua primeira missão como um novo grupo chegou e que eles têm que ir para uma masmorra. Enfrentando inúmeros monstros, Roland geme de frustração, não entendendo por que há tantos. Frustrado, ele chama Eli, ordenando que ela faça algo útil com sua magia. Seu cajado crepita com raios enquanto ela obedece, mas ela reclama que ele deixa tudo para os outros. Ela desvia o olhar, desejando que seu ex-paladino estivesse lá como de costume. De volta à guilda, o herói anunciou abruptamente sua exploração da masmorra. Eli objetou, dizendo que seria impossível sem Alex, mas a menção do nome dele apenas irritou o líder. Ele insiste que o paladino não conseguia acompanhar suas batalhas e saiu do grupo por conta própria. Roland repete suas palavras, tentando convencê-la. No entanto, a maga permanece imóvel, incapaz de compreender o que ele acabou de dizer. Há algo errado, e ela está bem ciente disso, ao contrário do líder tolo. A razão pela qual eles conseguem se mover tão livremente na batalha não é apenas porque Alex distrai os inimigos. O paladino estava constantemente fazendo muito por eles. Infelizmente, Roland está decidido e até contratou substitutos. Duas pessoas se apresentam. O primeiro é o soldado, Roy, e o segundo é o usuário de armas duplas, Grace. Ele acredita que não precisam de um tanque e podem lutar maximizando o ataque com defesa mínima. Ignorando seus pensamentos e opiniões, o herói ordena que todos venham com ele. No entanto, as coisas não vão tão bem na masmorra. O herói cai de joelhos e grita de raiva. Ele venceu, mas não tem ideia de por que foi tão difícil. Ele chama em voz alta o usuário de armas duplas, dizendo-lhe para matar os inimigos mais rápido, já que a velocidade é seu único ponto forte. Em seguida, ele se vira agressivamente para o soldado e o repreende por ser muito desesperado em minimizar seus ferimentos e ser um peso. Para Roland, ele é a razão pela qual seu grupo está meio morto e basicamente não faz diferença. Roy está incrédulo e grita que é impossível para um escudo comum aceitar tanto de uma vez. É a razão pela qual os padrões de batalha normais envolvem dividir grupos, mas o herói continua avançando. Roland argumenta que Alex faz isso sozinho o tempo todo, até mesmo recebendo efeitos de status além disso. Grace fala, dizendo que a maioria dos grupos tem que aguentar até o fim da luta e apenas se curar depois. Olhando para o herói,
Ela questiona o que ele tem feito todo esse tempo e se ele nem sabe como lidar com as coisas sozinho. É como se ele tivesse levado um tapa no rosto. Depois de todo esse tempo, ele sempre se escondeu atrás de Alex, protegido por sua figura. Ele rende os dentes de raiva e despeito, e grita que cada um deles está culpando os outros por sua fraqueza. Não encontrando um bom motivo para pagar pessoas como eles, ele afasta os novatos. Já com a intenção de fazê-lo, eles viram as costas com olhares de desprezo. Grace para ao lado de Ellie e dá um conselho enquanto se despedem. Indo embora, ela diz que é perigoso ficar com um amigo dela quando ele está nesse estado e a incentiva a reavaliar o caminho que está tomando para o futuro. Dito para tomar cuidado, eles seguem caminhos separados. Na pousada deles à noite, Roland bate na mesa, culpando a falha deles nos dois que saíram. A maga diz a ele para controlar suas palavras, mas ele não se importa, acreditando estar certo. Ele acrescenta frustrado que nem era uma missão de nível S, mas uma de nível A. Apesar disso, eles quase não voltaram para casa. Escondendo o rosto nas mãos, ele diz que teria sido muito mais fácil se não tivesse sido impedido por pessoas inúteis. Enquanto Ellie o olhava desapontada, ele se acalmou, satisfeito ao chamar alguém especial para ficar ao lado deles. Como eles têm um compromisso no dia seguinte, ele decide tomar um banho e descansar por enquanto. Não querendo mais lidar com ele, ela se vira e vai para o quarto, mas ele a interrompe de repente, segurando seu corpo enquanto oferece para dormir com ela. Dizer a ele para não brincar e afastar a mão dele, ela deseja-lhe boa noite. A porta se fecha com um baque pesado. Do outro lado, ela respira fundo e chama silenciosamente Alex. Enquanto isso, no território dos demônios, é como se suas palavras alcançassem seu amigo de infância, que olha para o céu em resposta. Ele ignora, pensando que era sua imaginação. E então, o que você achou dessa história? Já tinha visto sobre ela? Me conta aqui nos comentários se querem a parte 2. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.